O projeto de lei vindo do Executivo, ele é um projeto de número 8854, que revoga a proibição, melhor dizendo, ele está revogando a Lei 8854. Essa lei dizia em seu artigo 1º que fica proibido o uso de telefone celular nas salas de aula dos estabelecimentos da rede estadual de ensino. No artigo 2, é facultativo ao Poder Executivo baixar as medidas cabíveis à fiel execução da presente lei. E, pelo projeto de lei que foi enviado a esta Casa e que nós estamos relatando, fica revogada a Lei 8.854, de 23 de abril de 2008, que dispõe sobre a proibição do uso do telefone nas salas de aula dos estabelecimentos da rede de ensino. Ou seja, se revoga a proibição, permitindo-se, assim, o uso do aparelho celular e afins nas salas de aula. É claro que nós vivemos na era da informática, nós vivemos na era da informação, e usar a tecnologia em favor do conhecimento, em favor da educação, em favor da pesquisa, é fundamental. Nós não temos a menor dúvida disso, isso não se discute. Agora, a questão do uso do celular em sala de aula é algo que precisa ser muito bem pensado. Não basta simplesmente revogar a lei que proíbe o seu uso na sala. Aqueles que são professores, e eu sou professor há mais de 30 anos, a gente tem nas salas de aulas uma série de problemas relacionados à indisciplina e outras coisas mais. As salas de aula não são, obviamente, o lugar mais atrativo do mundo para as crianças e os adolescentes. E, óbvio, assim como muitos de nós no passado, também os alunos, às vezes, arranjam um subterfúgio ali na aula para passar o tempo, né, estão enjoados ali da aula, enfim. Então, hoje já existe o problema, mesmo com a proibição nas escolas, já existe um problema sério com essa questão de alunos querendo usar o celular nas salas. E muitas vezes, se este uso ele não for muito bem pensado, ele vai atrapalhar, quer dizer, ao invés de acreditar que é uma ferramenta que vai auxiliar o progresso do conhecimento dos alunos e vai facilitar as aulas dos professores, muito pelo contrário, vai causar ainda uma dispersão maior nos alunos. Então, olha só, a Coreia do Sul é um país que revolucionou o seu sistema de educação, transformou-se num dos países mais modernos e mais desenvolvidos do mundo, e o grande caminho para isso foi a revolução educacional daquele país. Mas não se deu com projetos pontuais, ou projetos copiados, ou com ideias mirabolantes para se salvar a educação. Se deu com profunda pesquisa, com conhecimento, com projetos muito bem pensados, com políticas educacionais sérias, que alçaram aquele país a um dos países mais desenvolvidos do mundo. Há uns 3 anos atrás, eu li uma matéria no jornal Folha de São Paulo, que era um relato de um professor americano que tinha trabalhado por 10 anos aproximadamente na Coreia do Sul. E aí ele volta para os Estados Unidos. Então ele faz um comparativo do que acontecia na educação básica da Coreia com aquilo que ocorria nos Estados Unidos. Apesar da educação nos Estados Unidos estar ainda, se comparado à maioria dos países subdesenvolvidos do mundo, é um sistema educacional, se comparado assim, bom,
mas dentre os países desenvolvidos, é um sistema educacional que muitos pensadores daquele país acreditam que está em franca decadência. Então, esse professor que tinha atuado durante 10 anos na Coreia do Sul, ele volta para os Estados Unidos, ele é americano, e ele é convidado a dar uma palestra num colégio. Então, ali quando ele vai dar a palestra numa sala de aula, ele percebe que ali os alunos estão usando bonés nas salas de aula, que tem alunos com 3, 4 celulares em cima da mesa, iPhone, iPad, não sei mais o quê, e simplesmente ele nota que a maioria daqueles alunos não estão prestando atenção no que ele está falando. Estão com fone no ouvido, estão passando mensagem no celular, e aí ele faz um balanço entre a educação coreana, sul-coreana e a americana. O principal índice hoje, que mede a qualidade da educação em nível internacional, é o índice PISA. PISA é a sigla em inglês de Avaliação Internacional para Alunos. E no PISA, a Coreia, a Coreia do Sul, ela sempre aparece entre os 5 primeiros colocados. Os Estados Unidos têm aparecido em 28º, 30º, numa situação muito pior. Então, esse professor diz assim, eu acho que é fácil comparar por que a educação da Coreia está cada vez evoluindo mais e a americana está em decadência. E aí ele mostra que lá na Coreia do Sul, as escolas são extremamente rígidas com disciplinas, até rígidas excessivamente. E ele diz que na escola que ele trabalhou por 10 anos, apesar da Coreia do Sul ter um sistema de internet e de telefonia móvel, talvez o mais desenvolvido do mundo, que na escola em que ele atuava, que era uma escola equivalente às nossas escolas de ensino médio, o celular era proibido nas salas de aula, ao contrário dos Estados Unidos. Então, todas as vezes que pensamos situações para a educação, políticas, projetos, criação de leis ou de estar suprimindo leis, isso precisa ser muito bem pensado e, principalmente, tem que ser discutido com a parte interessada. Então, assim, a Secretaria de Educação, antes do governo enviar o projeto revogando a proibição do uso dos celulares nas salas de aula, antes o governo se reuniu com a parte interessada, ouviu os especialistas da área de educação, ouviu os professores. Isso tem que ser feito. A educação, ela precisa ser debatida com quem entende de educação. Não pode nascer da ideia de um secretário ou de meia dúzia de pessoas e achar que está tudo bem. Assim como a medicina tem que ser debatida com quem entende de medicina. As pessoas, óbvio, podem opinar, a sociedade pode opinar, com certeza. Assim, se você vai falar de questões ambientais, as questões ambientais precisam ser debatidas com quem entende de meio ambiente. Então, eu não entendo como é que na educação parece que sempre as coisas são feitas de cima para baixo e nunca se ouve a parte mais interessada e aquela que vai ter que lidar com isso, deputado Edson Magalhães. Porque, na verdade, quando você pensa na liberação do uso do celular nas salas de aula, você precisaria ter um programa muito bem pensado. Quando esse celular vai poder ser utilizado, de que forma, por quê? Uma vez revogada a proibição, não seria então o caso que se o telefone tocar durante a aula, eu posso pegar o telefone e atender? Ou mesmo em aulas monitoradas, vamos imaginar que um professor tem ali uma plataforma de uma aula ou de uma pesquisa, de um site que possa ser utilizado. Então, como o professor daria conta de observar que todos esses alunos estão acompanhando esta situação e não estão usando o celular para outros fins? Então, a revogação do uso do da proibição do uso do celular, ela é temerária, principalmente, como eu disse, porque ela não foi discutida com as partes envolvidas e que terão que lidar diretamente com isso,
que são os professores, os especialistas, os pedagogos, os coordenadores, os diretores de escola. Então, era necessário ter ouvido e ter debatido isso muito antes de mandar um projeto para a revogação do uso do celular. Talvez soe estranho o fato de eu presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia e ser contrário à revogação. Mas o meu parecer será contrário à revogação, sim. Por quê? Porque isso não foi debatido de forma correta. Aliás, não foi debatido de forma nenhuma. Os professores foram tomados de surpresa, as escolas foram tomadas de surpresa com o projeto do governo revogando esta proibição. Não houve o debate necessário para isso. Então, mais uma vez eu vou frisar aqui, o uso de novas tecnologias, o uso de celular, da telefonia móvel, pode sim ser usado em benefício do processo de conhecimento e do processo de formação dos nossos jovens. Mas não pode ser desta forma, não pode ser feito de uma forma aleatória, sem os debates necessários e sem ouvir os especialistas da área, e mais uma vez eu friso, e sem ouvir principalmente aqueles que vão ter que lidar com isso, os professores. Hoje, deputado Almir, as escolas, elas enfrentam uma infinidade de problemas. Tudo isso que a gente vê de problema na sociedade, aí fora, violência, consumo de droga, a iniciação sexual muito cedo, famílias desestruturadas, e toda essa questão, ela estoura dentro das escolas. Então, assim, hoje, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nós tínhamos que estar pensando numa política educacional efetiva para resolver aquilo que são os problemas básicos. E eu afirmo, se o governo está muito preocupado com o uso de tecnologias nas escolas, nós deveríamos ter laboratórios de informática de primeira linha, deputado Nunes. Eu visitei 133 escolas do Estado, a maioria absoluta tem laboratórios de informáticas deprimente, computadores de 10, 15 anos de uso. Escolas que têm 1.200, 1.400 alunos, têm 4, 5 computadores funcionando. E boa parte das escolas tem uma internet deplorável. Então, isso sim faria um efeito, porque laboratórios de informática muito bem equipados, ali sim tem como você fazer um monitoramento, né? Com professores, com monitores especialistas, e isso funcionaria muito bem. Então, pautado em toda a minha argumentação, em tudo aquilo que eu entendo e conheço da educação como professor, como pesquisador, todos conhecem a minha história, eu sou mestre em políticas educacionais, o meu conhecimento das escolas, de mais de 130 escolas que eu já visitei, pelas minhas conversas praticamente cotidianas com professores e pessoas envolvidas na educação, eu relato contra a revogação da proibição do uso de celulares em sala de aula. O senhor gostaria de se pronunciar? Não, eu vou usar o prazo, eu vou usar o regimento. Ok. Obrigado, presidente.